Ô tio, hoje é história ou geografia? Hoje é a história, meu amor. Pega o livrinho de história, viu? Tá bom? Todo mundo pega o seu livrinho de história, que a gente vai fazer a correção do nosso conteúdo sobre alimentação indígena, que a gente viu ontem. Foi isso? Falamos sobre a importância da alimentação indígena. Foi sobre a forma que esses povos faziam sua alimentação, né? Era pisar, moquear, espremer, peneirar, ralar, é isso? E também os utensílios, né, que eles usavam, é isso? Como a cabaça, a cerâmica, o pilão, a urupema, não é? Muito bem. A gente viu também que os povos indígenas eram povos que se alimentavam muito bem, né? Porque a sua alimentação era totalmente retirada da natureza, né? Frutas, raízes, peixes, né? Carne de animais. Então, os portugueses, eles estranharam, né? Por acharem os indígenas pessoas fortes, né? Pessoas destemidas, né? E até se admiraram com isso, porque eles não conheciam o trigo. E o trigo, na época, era uma alimentação muito forte, né? E eles não conheciam o trigo, não se alimentavam do trigo. E os indígenas acharam que, aliás, os portugueses acharam que eles eram, né, admiraram-se por eles ser pessoas fortes e destemidas, né? Ok? E aí a gente inicia a nossa correção na primeira questão da relação de palavras abaixo, identifique as que fazem parte da alimentação dos indígenas, sublinhando-as. Aí nós temos um quadro, né, com vários tipos de alimentação. A gente vai sublinhar aquelas que os indígenas usavam, ok? Como, por exemplo, milho, refrigerante, peixes, frutas, lasanhas, legumes, sanduíche, queijo e carne de animais. Quem é que me diz quais desses alimentos aí os indígenas usavam? Tia, posso falar? Pode? Pode, Emily? Pode sim, meu amor. Milho, peixes, frutas e carne de animais. Ok. E legumes também, né? Sim. Ok? Muito bem. Então, milho, peixes, frutas, legumes e carne de animais. Muito bem, Emily. Questão 2. Vá à cozinha de sua casa e descubra os alimentos e os utensílios de origem indígena. Ok? Fizeram isso? Ô tia, nos utensílios eu botei só pilão. E nos alimentos eu botei pipoca, tapioca e milho. Muito bem, meu amor. Tia, Corretíssimo. posso ler o meu? Pode? Pode Um sim. utensílio, colher de pau, alimentos, peixe, tapioca e pipoca. Ok, muito bem. Colher de pau, né? Muita gente hoje na cozinha ainda utiliza colher de pau, não é isso? Mais alguém? Pode alguém aí ter encontrado algo diferente na cozinha da mamãe. Mais alguém quer ler a sua resposta? Não, né? Muito bem. Então, passamos para a questão 3. Relacione as palavras dos quadrinhos com as palavras dos balões e forme frases completas. Você terá de acrescentar novas palavras. Aí nós temos palavras no quadrinho e palavras no balão. O que vocês teriam de fazer? Formar uma frase com essas palavras. Como, por exemplo, aqui nós temos utensílios e abaixo de utensílios, dentro do balão, nós temos colher de pau, não é isso?
No próximo, nós temos pratos típicos e abaixo nós temos tapioca e beiju. No próximo, nós temos alimentação e no balãozinho nós temos animais, frutas, sementes. Alguém quer ler sua frase? Eu posso te. Pode. Na primeira, na minha casa tem uma panela de barro. A minha família gosta muito de pipoca. Minha mãe e meu pai gostam muito de milho. Na minha casa tem um plantio de frutos. Muito bem. Parabéns, meu amor. Corretíssimo. Alguém quer ler mais? Mais alguém? Fernanda? Isabelle? Tia, posso ler? Pode. Pode ler. Fui pegar a colher de pau. Eu gosto de tapioca e beiju. Ok, já tem? Ju. Eu já vi animais comendo frutos e sementes. Muito bem, meu amor. Excelente. Mais alguém quer ler? Eu, tia. Pronto, meu amor, pode ler. Colher de pau é um utensílio indígenas. Os pratos típicos são tapioca, beiju e etc. Animais, frutos e sementes fazem parte da alimentação indígena. Excelente. Muito bem, meu amor. Mais alguém quer ler? Não, né? Mais ninguém não quer ler. Ok. Até o momento nós só estamos com 19 pessoas, mas poucos estão participando. A tia quer a participação de todos. Ok? Então vamos lá. Oi, Marcos. Foi, Vinícius? Tia, eu posso ler o meu da 3? Pode sim. Eu botei assim. Meu pai gosta de tapioca. Eu gosto de carne de animais. Meu irmão gosta de frutos. Muito bem. Excelente, ótimo. Ok? Mais alguém? Não, né? Então vamos lá. Questão 4. De acordo com o texto sobre a alimentação indígena, lida nas páginas 90 e 91, responda ao que se pede. Qual é o componente mais importante da alimentação indígena? O que vocês colocaram? Mandioca. Mandioca, muito bem, excelente. O principal ou mais importante alimento dos povos indígenas era a mandioca, ok? B. O que a mandioca fornece aos indígenas? Tia, O que posso ela ler? fornecia? Pode? Pode ser carboidrato, fornece energia para o indígena. Muito bem, excelente. Então, Sim, fornece energia. exatamente isso. A mandioca, ela fornecia uma energia, né? Não é à toa que os portugueses, como eu falei no início para vocês, eles ficaram admirados, né? Por achar aqueles povos tão cheios de energias, tão fortes, né? Questão C. O que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre não compreender sobre os indígenas ao enviar a carta ao rei de Portugal? Já falou já isso, foi? Alguém fez? Pode. Ele não sabia como os indígenas eram tão disseminados e fortes, se não conheciam o trigo. Muito bem, excelente resposta, viu? Corretíssimo. Então, foi isso que Pero Vaz de Caminha escreveu,
na carta ao rei de Portugal, do Emanuel, né? Que Tia, posso ler o meu? pode, meu amor, pode ler sim. Há um trecho relatado que não se compreendia como os indígenas eram tão demortidos e fontes se não conheciam o trigo. Muito bem. Então, para os portugueses na época, o alimento que fornecia energia, força, era o trigo. E os indígenas não, né, não tinham, não se alimentavam desse trigo. E por isso a admiração dos portugueses, ok? Muito bem, resposta corretíssima, viu, Yasmin? Parabéns. Vamos dar continuidade ou alguém ainda quer ler? Não, né? Então vamos lá. Questão 5. Observe as imagens e escreva as diversas formas de preparação dos pratos feitos pelas mulheres indígenas. Aí a gente pode observar as imagens, né, e descrever abaixo, né, essas formas de fazer os seus alimentos. Alguém pode ler? Ô tia, botei assim: pisar, moquear, espremer, peneirar, ralar, curtir ou curar, conversar, fermentar e assar. Muito bem, excelente. Tia, Isso posso ler mesmo, o meu? pode. Primeiro, assando o peixe. Segunda, ralando a mandioca. Terceiro, peneirando a mandioca. Quarto, tirando a polpa. Muito bem, né? Muito bem. A mesma resposta da Emily, mas com suas palavrinhas, não é isso? Muito bem. Então, todas as duas estão corretas. E quem fez desse jeito está corretíssimo. Mais alguém quer ler? Então, era dessa forma, né? Até porque vocês estão vendo a imagem aí, né? Laçando as mulheres indígenas, preparando a sua alimentação através da assar. Eu vou ler a minha. Pode, meu amor. A mulher indígena prepara alimentos assando, ralando, peneirando e espremendo. Ok, muito bem, corretíssimo, tá bom? Vamos para a página 94. Na página 94, a questão 6 diz assim: complete as lacunas das frases a seguir. Aí lá vem a frase A. Os assados sempre eram feitos enrolados em folhas de bananeira, palmeira e etc. Ok? B. Os utensílios utilizados na cozinha são feitos manualmente. Ok? Todo mundo fez assim? Muito bem. Questão 7. Responda ao que se pede. Como os indígenas obtêm sua alimentação? Como é que ele obtinha suas alimentações? Através do plantio, da caça e da pesca. Muito bem. Ou seja, através da natureza. Não é isso, gente? Ok? Tia, eu botei assim: Hum, através da caça e o plantio. muito bem. Como a tia acabou de dizer, da natureza. Não é isso, meu amor? Muito bem. B. O que os indígenas plantam? Hein, gente? Raiz e sementes. Ok? Que tipo de sementes? A mandioca, né, ela é plantada. O que mais? O feijão, o milho, a batata doce, né? Então, era esse tipo de plantação que ele fazia, que eles cultivavam. Tia, no meu eu botei assim: frutas, verduras e legumes. Ok, muito bem. Hoje nós temos só a Yasmin e a Emily participando.
e o Miguel, não é isso? Pedro Miguel. Mais alguém quer ler? Eu quero todo mundo participando, gente. Vamos lá. Eu, tia. Ok? Fernanda, pode ler, amor? É a C da 7, é? É. A C não, meu amor, a B. Ah, tá. Frutos e sementes. Frutos e sementes, muito bem. Obrigada pela sua participação. A tia quer ouvir a voz de todo mundo, tá bom? Então vamos lá. C. Dos alimentos que os indígenas consomem, quais você consome? Pronto, isso aqui é uma resposta pessoal que eu gostaria de ouvir, né? De mais pessoas. Tá bom? Vamos lá. O meu, tia, foi mandioca, milho, pipoca e o peixe. Muito bem. Tapioca, pipoca, beiju, peixe assado e milho. Muito bem. Ok, mais alguém? Eu, tia. Pode ler, Miguel. Milho, batata doce, peixe e outras coisas. Muito bem. Parabéns. Fernanda, pode ler. Milho, pipoca, tapioca, frutas, peixe assado e castanha. Muito bem. Alguém mais? Mais ninguém, né? A tia estava com vontade de ouvir a voz de todo mundo, mas Tia, posso ler a questão 8? pode. Então vamos lá. Questão 8 diz assim: escreva o nome de cada instrumento utilizado na cozinha indígena. Pode ler. Jarra, cesta, capaça e pilão. Ok. Mais alguém? Eu, tia. Jarra, eropema, cabaça e pilão. Mais alguém? Não, né? Então, jarra de barro, aliás, jarra de cerâmica, não é isso? Muito bem. Um balaio de palha, a cabaça e o pilão, ok? Então, gente, eu acho que aqui no conteúdo que fala sobre alimentação indígena ficou bastante claro para a gente, não é? E a tia vai lembrar mais uma vez que fica a proposta para quando a gente retornarmos, né, para as nossas salas de aula, a gente fazer esse nosso piquenique de alimentação indígena, ok? E hoje a gente entra em um novo conteúdo que fala sobre expedições exploradoras, guarda-costas e colonizadoras. Isso? Então, nós sabemos que colonizar o Brasil não era de início o principal objetivo dos portugueses quando chegaram aqui. Não é verdade? Porque naquela época eles estavam interessados em lucros obtidos com o comércio de especiaria das Índias, né, gente? Nós sabemos que os portugueses, eles saíram de Portugal, né, com o objetivo de chegar às Índias, né, para comprar especiarias, para comercializar essas especiarias. Mas houve um desvio, digamos assim, da rota, e eles chegaram no Brasil. Não é isso? Aprendemos isso já. E que, quando eles chegaram, eu acabei de falar, eles não tiveram, assim, eles não tiveram, de início, um interesse muito grande pelas nossas terras. Por quê? Porque eles já estavam tendo lucros, né, com outras coisas que era essa comercialização de especiarias que eles iriam pegar nas Índias, né? E então, eles chegaram em 1500, então essas expedições que nós vamos ver hoje, elas se iniciaram mais ou menos em 1501, ok? Então, um ano depois, né, que eles chegaram aqui. Porque quando o Cabral chega aqui, ele já
mais ou menos, deixa o Brasil no dia 2 de maio de 1500, né? E prossegue a sua viagem para as Índias, ok? Então, no ano seguinte é que começam essas expedições que a gente vai ver agora. Então, eu gostaria que alguém que ainda não leu, né, começasse aqui a leitura para a tia. Quem foi que ainda não leu, não participou hoje da aula? Bora, gente. Tia, Diga. que página é que eu cheguei agora? Chegou agora, meu amor. Tava dormindo, era? Perdeu a aula quase toda. A avó não me Nós acordou estamos... hoje. Foi, pois tá bom. Então, vamos acordar mais cedo para não perder a aula. Nós estamos na página 96. História, viu? 96. Expedições exploradoras, guarda-costas e colonizadoras. Quem que vai ler? Tia, eu posso? Soraya? Sim. Soraya? É. Oh, meu amor, tia tá com tanta saudade. Tava louca para ouvir sua voz. Pode Tia ler. também. Certo. Vai lá. É na página 96, certo? Isso, certo. Correto. Expedições exploradas, guarda-costas e colonizadores. Durante o período pré-colonial, Portugal não demonstrou muito interesse pelo Brasil, pois nessa época estava ganhando muito dinheiro com o comércio dos produtos vindos do Oriente. Muito bem, Soraya. Peraí, deixa a tia só falar um pouquinho. Então, tudo isso aqui é o que a tia falou no início, né? Então, eles, assim, de imediato, eles não tiveram interesse, né, pelo Brasil. Por quê? Porque eles já estavam ganhando muito dinheiro com o comércio dos produtos vindos lá do Oriente, né? Que era lá da África, ok? Pode continuar, Soraya. Certo. Entretanto, com o tempo, a falta de interesse de Portugal fez com que espanhóis, holandeses, ingleses e franceses rodassem nosso litoral, já que o fato de os Portugueses. portugueses terem desembarcado primeiro aqui não lhes garantia a posse das terras. O rei de Portugal então começou a mandar expedições para o litoral brasileiro, a fim de chegar se existiam riquezas a serem exploradas e de colonizar, ocupando as terras. Essas primeiras expedições são chamadas de expedições exploradas. Muito bem, são chamados de expedições. Muito bem, Soraya, obrigada pela leitura, viu, meu amor? Então, são expedições exploradoras. Por quê? Porque são expedições que vieram para fazer uma expedição e se certificar de que havia riquezas para serem exploradas, né? Então, nós temos a primeira expedição, que foi em 1501, né? Ela foi comandada por Gaspar de Lemos, com a participação de Américo Vespúcio e com o objetivo de explorar o litoral, ou seja, de conhecer, né? De conhecer. Ele chegou ao Brasil na altura do Rio Grande do Norte e determinou com o nome de santo do dia ou da festa da época, como seria o acidente geográfico. Cabo de Santo Agostinho, Rio São Francisco, a Baía de Todos os Santos, Rio de Janeiro. Então, foram dessa forma, e nesses locais que a gente acabou de falar, que aconteceu a primeira expedição, né? Primeira expedição que foi comandada por Gaspar de Lemos, ok? Onde a tia vai pedir aqui para outro aluno
fazer a leitura do que ele traz aqui dessa primeira expedição, ok? Tia, Quem que se posso ler manifesta? a página 98? A 98? Uhum. 98, pode. Tá certo, amor, tá certo. Vamos lá, quem é? Pode ser agora, Yasmin. Pode ler agora, leia. O quadrinho aí, Lilás. Na página 96, 96, isso mesmo. a primeira expedição explorada, realizada em 1501, foi comandada por Gaspar de Lemos e tinha o objetivo de reconhecer o litoral e descobrir riquezas. Em relação ao primeiro objetivo, tal já constatado por Pedro Álvares Cabral, a expedição verifica confirmar que as terras descobertas não se tratavam de uma ilha, pois isso deixaram de ser chamadas de ilha de Vera Cruz e passaram a ser chamadas de terra da Santa Cruz. Diversos acidentes geográficos também foram nomeados, como o Cabo de São Roque e Cabo de Santo Agostinho, o Cabo de São Tomé e Baía de Espírito Santo. Quanto ao segundo objetivo, essa expedição descobriu a existência do pau-brasil, madeira que viria a ser muito exploradora por Portugal. Muito bem, obrigada, Yasmin. Então, a gente vê aqui que na primeira expedição, que foi comandada por Gaspar de Lemos, né, com a participação de Américo Vespúcio, a gente vê que essa expedição eles vieram para conhecer, né, para conhecer e descobrir se existia alguma riqueza. E realmente eles descobriram, né, a madeira pau-brasil, não é isso? E aí a gente vê a segunda expedição. Na segunda expedição, explorada em 1503, teve como objetivo verificar as riquezas das terras, né, colonizadas, e foi comandada por Gonçalo Coelho, que levou as primeiras amostras do pau-brasil para a Europa, pois essa espécie fornecia uma tinta avermelhada. Ou seja, na primeira expedição, eles descobriram a madeira, né? Só descobriram que existia uma grande quantidade dessa madeira e que provavelmente seria uma madeira valiosa. Mas ficou nisso. Na segunda expedição, né, que foi Gonçalo Coelho, ele foi quem enviou a primeira amostra, né, da madeira para realmente fazer esse estudo, para descobrir se era realmente uma madeira valiosa ou não. Ok? A primeira grande riqueza brasileira explorada por Portugal foi a madeira pau-brasil. Então, a primeira grande riqueza, né, que foi descoberta e explorada foi o pau-brasil. No começo, os indígenas trocavam essa madeira por tecidos, colares, facas, machados, canivetes, pentes, vidro, espelhos e etc. É o que a gente viu lá nos povos indígenas, né? Que os portugueses chegaram e ludibriaram os indígenas, né? Fizeram deles de bobos, trocando as suas riquezas por bugigangas, como essas que eu acabei de citar. E com o tempo, outras pessoas se interessaram em comercializar com os indígenas. Então, as trocas de madeiras passaram a ser os troncos de madeiras passaram a ser armazenados em feitorias, ou seja, construções ao longo do litoral, que se serviam para guardá-las, para que não fossem roubadas. Portugal precisava proteger as terras descobertas, então resolveu mandar a exploração guarda-costa. O objetivo dessas expedições era patrulhar o litoral e aprisionar os navios franceses enviados. Assim, o contrabando do pau-brasil, né? Ter um controle sobre esse contrabando. Então, vocês viram aqui que nessa expedição, os portugueses tiveram maior cuidado, né?
em armazenar essas toras de madeiras, né? É tanto que veio a expedição guarda-costa para, né, protegê-las. Gente, eu estou vendo aqui que a gente já está finalizando, né? Aliás, já esgotou o nosso tempo, mas a gente volta, né, com esse conteúdo, até porque a gente não concluiu. Então, vocês vão ficar para fazer em casa a leitura, ok? Vocês fazem a releitura da página 96 até a 98, ok? Para quando a gente retornar, vocês já estarem, né, tendo um breve conhecimento sobre a expedição guarda-costa e posteriormente, as capitanias hereditárias, tá bom? Então, beijos, tchau e até a nossa próxima aula. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau.